10 coisas que a depressão nos leva a fazer e que você precisa saber sobre isso para se libertar dessa doença e também para não cometer esses 10 erros que podem prejudicar demais a sua vida. E tendo conhecimento disso, é muito mais fácil você se libertar dessa doença e também ter uma vida mais saudável sem ser afetado pela depressão. Bom, meu nome é Caio Crissi, eu sou terapeuta especialista em análise comportamental e medicina germânica e todas as minhas formações você encontra lá no Instagram, @CaioCrissi. A depressão é um transtorno sorrateiro, por isso nem sempre é possível identificá-la nos primeiros estágios. E de fato, muitos de nós só reconhecem que estão deprimidos quando a depressão já está muito enraizada. Então ela já está lhe mostrando muitos sintomas como o vazio, a tristeza, a irritabilidade, a fadiga, a desesperança, desmotivação e grande falta de energia. E a depressão ela não rouba somente a sua motivação, mas ela pode levar a ter problemas também de concentração e a encontrar dificuldades em tomar suas decisões. Além disso, ela nos induz a comportamentos autodestrutivos que podem piorar ainda mais o estado depressivo desta pessoa que está passando pelo problema. Então preste atenção nessas 10 coisas que eu irei te passar aqui que farão muita diferença para você. A primeira dela é o isolamento. Pessoas com depressão tendem a se isolarem por diferentes motivos. Alguns farão isso para tentarem se resguardar, porque se sentem muito sobrecarregados quando estão socializando. Outros acreditam que é melhor ficar sozinhos. Outros também sentem que não têm valor para os outros, que eles não significam nada para as outras pessoas. E em alguns casos também, alguns se sentem muito mal consigo mesmos. E em outros casos chegam até mesmo a ficar há semanas dentro de casa. Então preste atenção nisso e vá acompanhando comigo cada um desses itens que eu vou passar aqui para você. Segundo ponto, a desorganização. Como a depressão leva a se sentir geralmente a exaustão, a se sentir exausto, limpar a casa ou o quarto se torna um desafio muito grande. Então, roupas e louças sujas começam a ser algo muito comum para o depressivo. Até mesmo andar pela casa se torna algo um pouco mais complicado de tanta coisa espalhada que se tem no ambiente. E por mais que você se sinta desconfortável às vezes no meio de tanta bagunça, a falta de energia ela é esmagadora e muitas vezes você não faz nada com relação a esse problema da desorganização. Em alguns casos a pessoa começa até mesmo a faltar com a parte da higiene pessoal, então isso acaba ocorrendo bastante. Bom, ponto 3 é a falta de higiene. Bom, acabamos de falar sobre a falta da questão da organização, mas nós vamos aprofundar agora um pouquinho sobre a parte da higiene. Então não é somente a casa que fica suja e bagunçada, né? Pois se torna difícil sair da cama devido ao excesso de cansaço. Mas assim como esse processo da desorganização, a falta de vontade de tomar banho, escovar os dentes, cuidar do corpo, lavar o cabelo, etc. se torna algo muito dificultoso. E aí detalhe, pessoas que não sofrem de depressão podem ver esse comportamento como uma pessoa que está sendo preguiçosa ou está fazendo isso por birra ou manha. Mas a verdade é que se limpar e trocar de roupas pode ser algo exaustivo e até mesmo doloroso para o indivíduo com depressão. E a maioria das pessoas acabam que não entendendo isso. 4 ponto, dificuldade em dormir. A depressão afeta muito o sono. E geralmente a pessoa deprimida, ela passa horas em claro e dorme muito pouco, o que mantém o contato prolongado dela, geralmente, com pensamentos negativos, que ele não consegue evitar, por mais que tente, os pensamentos eles vêm. E isso pode acabar fazendo com que a pessoa se sinta ansiosa durante toda a noite. E a falta de sono prejudica cada vez mais o estado depressivo. Então é um ciclo, menos sono, mais depressão, menos sono e assim sucessivamente.
Mas também existem pessoas deprimidas que dormem demais. E por mais que elas durmam muito, ainda se sentem exaustas. Ou seja, elas dormem e acordam cansadas novamente e ficam sonolentas geralmente o dia todo. Isso é muito comum no transtorno depressivo. Os 5 são os pensamentos negativos. Então, o depressivo, a depressão, pode pregar grandes peças em sua mente, fazendo você acreditar em coisas ruins até mesmo sobre você. E ela pode levá-lo a ficar constantemente procurando o lado ruim das coisas, para que você possa reafirmar o seu pessimismo perante o mundo. Então, sempre que algo de ruim acontece, você usa isso como uma evidência e expande o problema para provar que a vida é ruim e que é dessa forma que as coisas funcionam. E essa cilada ela se torna ainda mais difícil para conseguir olhar o mundo com um olhar mais positivo, com um olhar mais leve, tornando assim o depressivo um escravo de uma imaginação e realidades muito negativas, o que geralmente faz com que se piore o quadro da depressão. Bom, antes de falar sobre o 6º ponto e os outros que são muito importantes aqui, não deixa de ver o vídeo também sobre os supernutrientes no combate à depressão e os outros vídeos do canal. Assim que você terminar esse vídeo, você corre lá e acompanha que vai te ajudar muito, tá bom? Deixa aqui também o seu like que não custa nada, se inscreve aí no canal para também estar nos ajudando que a gente está iniciando aqui. Então, dando sequência, o 6º ponto é a péssima alimentação. As pessoas deprimidas tanto podem comer demais como podem nem chegar a tocar em nada e nem se alimentar. Então, alguns ficarão horas lá na cozinha fazendo comida para tentar preencher a sensação de vazio e tristeza com o processo da comida, então para suprir essa parte emocional. Enquanto outros perderão o apetite e até sentirão um nojo da comida. E tem depressivos que se sentem tão exaustos simplesmente por pensar que tem que preparar um prato de comida e depois terá que limpar aquela sujeira toda. Então eles optam por nem se alimentar. 7. A desmotivação. Eu sempre falo muito sobre o processo da desmotivação. E olha, se tem algo que é muito sério na depressão, é a desmotivação. E se tem algo que é importantíssimo para qualquer pessoa ter, para conseguir vencer qualquer tipo de doença, é ser motivado e manter a motivação dia após dia. E a depressão, infelizmente, ela rouba os seus interesses e desejos bem na sua frente. E isso quer dizer o quê? Que os seus passatempos favoritos, eles já não te satisfazem mais. E lentamente o que vai acontecendo? Você se percebe como se estivesse morto ou paralisado por dentro. Você não tem mais interesse em fazer as coisas. E se não tomar cuidado, você não sairá do lugar o dia inteiro por conta dessa desmotivação. E é muito comum, infelizmente, ver isso daí se repetindo nos processos de depressão. 8º ponto, fuga de problemas e responsabilidades. A depressão em si, ela é esmagadora na maioria dos seus casos. E como o deprimido se sente devastado e impotente a maior parte do seu tempo, claro, tentar encarar os problemas e questões difíceis é quase que impossível. Então, você vai acabando deixando que os problemas tomem conta de você e você vai deixando os problemas de lado um após o outro. E aí esses problemas eles começam cada vez a se acumular mais. E os problemas são geralmente de ordem financeira, os problemas familiares, profissionais e outros. E o 9º é o excesso de culpa e ódio de si mesmo. Se a depressão tomou conta dos seus pensamentos, então provavelmente você terminará odiando a si mesmo. Continuamente dirá muitas coisas negativas sobre si, e isso frequentemente leva ao desenvolvimento de uma baixa autoestima e de uma autoimagem negativa, algo que eu também falo muito aqui para vocês. E pode chegar ao ponto que se sentirá sem qualquer valor e qualidade. Então, algumas pessoas podem até mesmo começar a sentir culpa
por acreditarem que os problemas que estão enfrentando são merecidos, que eles merecem passar por tal sofrimento, por tais dificuldades. E o 10º ponto é viver com muito medo. Pessoas deprimidas temem que coisas terríveis podem lhe acontecer. Em casos extremos, a pessoa sabotará até mesmo uma situação positiva por acreditar que cedo ou tarde ela se tornará uma situação ruim. E muitas vezes ela recusa até mesmo oportunidades e deixa também de procurar o que é melhor para si. E isso é uma forma muito distorcida de se proteger das situações do mundo. Então, ao invés de ser algo bom, ela se prejudica ainda mais tomando essa postura, tentando se proteger. E por mais que tenha consciência disso, ela não consegue parar com esse comportamento. E isso é muito negativo, porque vai impedindo a pessoa de viver, de prosperar e de tomar boas decisões para consigo e com seus projetos. Então, essa última atitude é algo muito comum do depressivo e isso dificulta muito também para ele poder reverter e sair do processo de depressão. Não esquece de deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu comentário aqui e se inscreva no canal, porque a gente está iniciando e vocês me ajudam e eu ajudo cada vez mais vocês também. Bom, a depressão, eu sempre costumo falar que ela afeta cada indivíduo de formas diferentes, tá bom? Então esse vídeo ele apresenta apenas alguns dos comportamentos mais comuns das pessoas deprimidas. Se você se identificou com boa parte deles, por favor procure ajuda e não deixe de ver também outros vídeos do canal, porque quanto menos espaço você ceder para a depressão, mais fácil de resolver o problema e você sairá dela muito mais rápido. Por isso, jamais tenha medo ou até mesmo vergonha de se abrir com um amigo de confiança e um profissional da área da saúde, tá bom? Agradeço você ter ficado até aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!